Olá, eu sou Trícia Pena e você está no canal Tinta na Veia. Seja bem-vindo e hoje nós vamos estar falando em como você aumentar a vida do seu pincel, como limpar o seu pincel, independente da técnica que você esteja usando. Nós vamos falar sobre várias técnicas e vários tipos de cerda. Cada tipo de cerda tem que ser tratado de uma maneira diferente e cada tipo de tinta que você estiver usando naquele pincel. Bom, aqui a gente tem alguns tipos de pincéis e a gente vai estar fazendo isso hoje. Eu vou mostrar o passo a passo para você saber utilizar a lavagem correta para os seus pincéis. Bem, vamos primeiro limpar esse pincel, que é o pincel japonês para aquarela. A gente mergulha na água. Você nunca bate o pincel assim, porque o que vai acontecer com a cerda? Ela vai entortar, ela vai ficar deformada. Toda vez que você for limpar, você faz isso no fundo do pote ou do copo. Você faz isso para limpar a cerda. Então, você faz isso para limpar. Você vai colocar qualquer tipo de detergente, sendo neutro ou de coco, para limpar. Pode girar sem encostar a cerda no final do seu pote. Terminou de fazer isso, vem com água corrente ou embaixo da torneira ou num outro pote e limpa assim, ó. Na hora de secar, isso é bem interessante. Você pega o pano, põe a cerda, fecha e puxa. Você nunca esfrega o pincel dessa maneira, senão você vai abrir toda a cerda. Então você coloca e puxa. Seu pincel tá limpo. Depois que ele estiver limpo, qualquer tipo de máscara de cabelo ou de condicionador, você vai molhar e vai massagear levemente, ó, na sua cerda, fechando o chumaço de cerda, ó, movimentando de cima para baixo. Novamente, você pega embaixo da água corrente ou embaixo de um pote, ó, eu tô girando na lateral, eu não tô batendo a cerda do pincel no fundo do pote. Só girar. Terminou de fazer isso, novamente, pega o paninho, fecha e você deixa o seu pincel secar assim, de cima para baixo. Sua cerda você vai ver que vai durar bem mais. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a cerda de pelo de boi. Detalhe, se você usou esse pincel para tinta a óleo, o que acontece? Não adianta querer limpar com água, porque ele não vai limpar. Você vai ter que usar terebentina, removedor, água ras. Em último caso, você usa o thinner. De preferência, não use o thinner, tá? O thinner é um solvente extremamente forte e resseca demais a cerda. Então, se você puder usar algum outro tipo de solvente mais suave, vai agredir menos a cerda do seu pincel. Depois que você limpou com removedor, com água rasa ou com a terebentina tinta, você vai fazer isso. Você vai lavar seu pincel com água com detergente, vai enxaguar ele, enxaguar bem. Tira o excesso de água, seca e pega a máscara de novo, ou de condicionador ou uma máscara de cabelo. Se você tiver em casa vaselina líquida, é uma coisa que é um pouquinho mais difícil de você encontrar, mas a vaselina líquida também recupera bem a cerda do pincel. Você vai pôr na sua mão e vai passar do mesmo jeito que a gente está passando aqui a máscara e o condicionador de cabelo. Você vê que na hora a cerda começa a fechar. Você na realidade está dando uma hidratação na cerda, ó. E aí você vai enxaguar novamente
movimento circular, sem bater a cerda no fundo do pote. Põe no pano e seca, ó, tirando o excesso de água. Deixa secar novamente o seu pincel assim virado para cima. Tomar bastante ar. Você vai ver que a cerda, elas começam a fechar. Porque o que acontece quando o pincel está estragado? A cerda começa a abrir e ele fica largo aqui na lateral. Quando você vai pintar, você não consegue mais uma linha reta. Ela fica toda dentada. Fica uma pincelada muito esquisita. Agora a gente vai estar fazendo com a cerda sintética. Vocês estão vendo que esse processo você pode aplicar em qualquer tipo de cerda. Isso que é importante, isso que é interessante. Novamente você limpa, movimento circular no detergente, seca um pouquinho, enxágua, tira o excesso, vem na sua máscara e dá um banho de hidratação, massageando a cerda do seu pincel. Exatamente como a gente faz com o cabelo. A gente tem que pensar que a cerda nada mais é do que pelo e precisa ser hidratado. Ó, ele fecha e fica macio. Novamente é só deixar secar. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixa o seu comentário, dá um like e fala também a respeito de algum outro tema que você tem interesse, que você tem dúvidas. Vamos manter contato e eu tô aqui à disposição.